Item número SCP-096-JS. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: SCP-096-JS deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado de 5 metros por 5 metros por 5 metros, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096-JS. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096-JS no interior da célula. Todas as fotos, vídeo ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do Dr. Steve 7. Indivíduos congelados por SCP-096-JS são colocados em armazéns. Quando o processo de morte dos indivíduos congelados acaba, os restos são incinerados. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. Sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores, e não é considerado ser sapiente. Os dedos das mãos e dos pés de SCP-096-JS têm uma coloração azulada. No meio de SCP-096-JS, há uma parte da costela de SCP-096-JS à mostra, sendo coberta pela pele de SCP-096-JS. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo, ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto. A partir daqui, o indivíduo que olhou o rosto de SCP-096-JS vai ser referido como SCP-096-JS. Quando SCP-096-JS alcançar SCP-096-JS, SCP-096-JS irá tocar com os seus dedos em SCP-096-JS. Em seguida, SCP-096-JS irá congelar. Após alguns do congelamento, velocidades documentadas têm variado de 35-25 km por hora até 57 km por hora. Este fato parece depender da distância de SCP-096-JS. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096-JS não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096. Ver representações artísticas de SCP-096-JS não tem o mesmo efeito. Ao chegar no local de SCP-096-JS, SCP-096-JS vai tocar com os seus dedos em SCP-096-JS. Em seguida, SCP-096-JS irá congelar.
Após alguns minutos do congelamento, o gelo vai soltar um óxido transparente que vai derreter SCP-096-JS1. Após SCP-096-JS1 derreter totalmente, o gelo vai começar a derreter. SCP-096, em seguida, vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, mais uma vez. Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alfa. Descoberta. A unidade foi mandada para uma montanha perto de Estados Unidos, após desaparecimentos de indivíduos que foram para a montanha e não voltaram. Ao chegar no local de SCP-096-JS, um membro da unidade começou a olhar SCP-096-JS de costas, até que SCP-096-JS olhou para trás para ver o que estava observando. SCP-096-JS começou a gritar e um membro da unidade também gritou, o que chamou a atenção do restante dos membros da unidade, que olharam para o rosto de SCP-096-JS. Os membros da unidade tentaram fugir, mas SCP-096-JS congelou todos antes que fugissem. Adendo 096-JS 1. Primeiro contato visual da unidade com SCP-096-JS. Nota: o que vem a seguir é uma transcrição de um diálogo entre os membros da unidade. O que há de errado, Maicon? Porque o SCP-096-JS está gritando. Eu acho que é melhor nós correr. Corram todos. Ele congelou o Maicon. Notas de rodapé. 1. SCPs-JS são versões alternativas de SCPs criadas por Julius Caesar, ex-doutor que virou classe D por mau uso de SCP, que fugiu e sua localização ainda é desconhecida. 2. Todos os SCPs criados por Julius Caesar têm, em algum local do seu corpo, um JS escrito.